Unimed Piracicaba, e hoje a gente tem a honra e o prazer de receber novamente, né, doutor? Novamente. Doutor Jonathan Ribeiro. Bom dia, doutor. Bom dia, seja bem-vindo, doutor. Bom dia, Ione, bom dia, Ricardo, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui falando um pouco mais do direito do trabalho para vocês. Para nós também, é uma honra ter você aqui novamente. Vamos lá. E hoje, ele já deu um spoiler. É um tema que ninguém gosta, é um tema que não dá polêmica. Vamos falar, aproveitando, né, doutor, Sim. que maio, a gente abre o mês de maio com o Dia do Trabalhador. Correto. Mês de maio, na parceria com a OAB, a gente vai estar direcionando todas as nossas colunas para a pauta do direito do trabalho. Reforçar aqui o entendimento, o conhecimento, para levar para você uma forma mais responsável de como lidar com essa parte do trabalho e entender um pouco da dinâmica do trabalho, né? Então, hoje, começando a pauta sobre direito do trabalho, a gente vai começar falando aqui até uma questão assim, é regra, não é? Como é que funciona isso, doutor? Por que a maioria das empresas paga num quinto dia útil? Todo mundo fala assim, tô esperando o quinto dia útil. Por que falam disso, doutor? Oi, Ione, geralmente, né, é a regra pagar no quinto dia útil, porque a lei determina assim, a CLT determina que até o quinto dia útil o salário tem que ser pago. Até o quinto dia útil. Tá? Até o quinto. Algumas convenções coletivas podem prever o contrário e pagar antes desse dia, mas é até o quinto dia útil. Aí se disse convenção, aí ela sobrepõe o que ela decidia ali, aí passa a ser Passa a ser, para beneficiar, passa a ser o direito do trabalhador. Né? Igual, por exemplo, muitas pagam no quinto dia útil. Aí vamos supor, convencionou lá entre eles que eu vou pagar no primeiro dia útil. Melhor para o trabalhador. A gente observa também que o quinto dia útil, a semana que vem já vai ser o quinto dia útil, o comércio movimenta mais, o supermercado fica mais cheio, porque o trabalhador ele fica esperando o quinto dia útil, né? Então o pagamento ele é feito até o quinto dia útil do mês subsequente ao trabalho prestado. Então todo mês é feito dessa maneira. E se não fizer dessa maneira o pagamento, tem aí a correção monetária do pagamento, pode haver multa, conforme convenção coletiva também. Ela pode pagar antes porque é até o quinto dia útil, mas ela nunca deve pagar depois do quinto dia útil. Nunca deve pagar. Se esse atraso for reiterado, o colaborador pode pedir até na justiça um dano moral. Tá? Ele pode solicitar isso. Por quê? Porque o trabalho, a fonte de renda dele vem do trabalho. Sim. Se o trabalho atrasa, se o pagamento do trabalho atrasa, eu vou atrasar as minhas contas, as minhas dívidas. Então vira aquela bola de neve. Compromete então tudo, as empresas né? têm que ficar de olho nisso, na regra do pagamento do colaborador. Tá? Essa é uma informação, assim, serve tanto para quem é iniciante quanto quem já está na estrada entender por que está recebendo até no quinto dia útil. E para quem está começando a trabalhar, geralmente qual é a duração da jornada de trabalho de um trabalhador que a gente fala que é regido pela CLT? E antes de explicar, CLT, essa sigla é o quê, doutor? CLT é a Consolidação das Leis Trabalhistas, tá? De 1943. A gente teve a reforma em 2017, que alterou significativamente a CLT, tá? Então a CLT é a Consolidação das Leis Trabalhistas, que rege todo o nosso ordenamento trabalhista, né? Todas as relações de trabalho e tudo. E aí, segundo a CLT, por exemplo, se a pessoa trabalha carteira assinada e é regida pela CLT, como é que funciona a jornada de trabalho? Basicamente, normalmente as pessoas trabalham com qual jornada? Normalmente, basicamente, são 8 horas diárias e 44 semanais. Tá? Então, eu tenho uma jornada diária de 8 horas, 44 semanais. Geralmente, muitos se perguntam, Ione, por que dessa jornada de 8 horas e 44 semanais? Tem um entendimento, né? As pessoas falam muito porque eu tenho 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar e 8 horas para dormir, 24 horas do dia. Então, assim, é uma regra que vale, né? Que tem essa... Tem até o sentido de equilíbrio, tem o sentido de equilíbrio, porque eu tenho que ter equilíbrio para tudo nessa vida. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que descansar e eu tenho que ter o meu momento de lazer. Que geralmente esse momento de lazer para o trabalhador é o momento que ele está indo para casa, voltando para casa, é aquela hora que ele está se preparando para ir trabalhar. Então, todo esse momento ele é contabilizado ali. Via de regra, né? Por isso, 8 horas de trabalho e 44 semanais. Faz todo sentido. E quantas horas de descanso deve haver entre uma jornada, considerando essa, por exemplo, né? Serve um exemplo bom aí,
horas de descanso deve haver entre uma jornada de trabalho e a outra? Normalmente isso é regido por quantas horas de intervalo? Entendi. O intervalo interjornada, que a gente chama, né, que é entre uma jornada e outra, esse intervalo é de 11 horas, que eu tenho que ter entre uma jornada e tem que respeitar. Entre uma jornada e outra. Então, no mínimo 11 horas de descanso, tá? Que eu tenho que ter aí chamado intervalo interjornada. É diferente, né? Eu tenho intervalo interjornada, que é entre a jornada de trabalho, e o intrajornada, que é aquele horário de almoço, de refeição. Tá? Que é a diferença também. Vou pegar um gancho aí. Tá? É regra na lei que a pessoa que trabalha 8 horas, ela tem que ter 2 horas de almoço, por exemplo? No mínimo 1 hora de almoço. Porque vai depender se ela trabalha no sábado, se não trabalha, se compensa. Tem uma série de variáveis que entra aí também, tá? Bem lembrado. Agora o pessoal vai gostar de ouvir. Vamos falar sobre uma coisa... O pessoal tá gostando de ouvir desde as horas da manhã, não fala isso não. Mas vai gostar mais, vai gostar mais. Tá parou, todo mundo parou, tá todo mundo ouvindo o Portal da Conversa. Vai gostar mais, porque vamos falar sobre hora extra. Pode-se fazer hora extra? Pode-se fazer quantas horas extras por dia? E quanto vale uma hora extra diurna, uma hora extra de domingo, em termos não de reais, mas de percentuais, tá, doutor? É verdade que vale mais no domingo, no feriado? Como é que funciona essa questão da hora extra? A hora extra que eu posso fazer, a lei me permite 2 horas no máximo de hora extra por dia. Por dia. Então eu tenho aquelas 2 horas que vai ser remunerada de no mínimo 50%. É no mínimo. A minha convenção coletiva, a convenção coletiva da categoria, pode colocar 70% ou um valor maior. Tá? Independente do dia da semana. Isso, tá? Entendi. Agora, aos domingos e feriados, essa hora extra ela é paga em dobro. Tá? O domingo e o feriado? Isso, se eu trabalho extra... em um desses dois exatamente, aqui, hora extra em dobro, isso. Tá? Tipo assim, vamos dar um exemplo. Isso não depende de convenção, é lei. Não, é lei. Vamos dar um exemplo para as pessoas entenderem mais. Por exemplo, a hora do doutor. R$1.500 a hora. Nossa. Se ele trabalhar domingo, R$3.000, não é, doutor? Recebe, né, doutor? Vamos colocar... Quase acertei. Vamos colocar o trabalho no domingo, então, pra gente. Opa, brincadeira. Mas é importante, Oni, esse limite de hora, de a gente colocar um limite, a empresa entender que tem que haver um limite de hora extra, porque o colaborador ele tem que descansar. Eu não posso falar para ele, olha, faça 4, 5 horas extras ao dia, porque aquilo vai cansar o trabalhador e pode... tem várias consequências, como acidente de trabalho, a mente cansada causa muito isso, né? Então tem que ter essa consciência para... Excelente fala, doutor. Não se trata nem da empresa ter o recurso para te pagar. Isso. E nem de você ter a predisposição de falar, eu aceito, eu trabalho mais 8 horas. Hoje, talvez até você consiga, mas... imagina isso por 10 dias. Por 10 dias, para a saúde do trabalhador também. Física e mental. Física e mental. O risco de acidente também é muito grande. A gente, quem trabalha na área industrial sabe muito bem disso. É uma área que tem periculosidade, insalubridade. Então essa área ela é bem complexa. Todas as áreas, na verdade, né? Hoje a gente está vivendo um momento muito complicado, né, nos últimos tempos, que é a saúde mental do colaborador. Verdade. Né? A gente está com colaboradores com burnout, com síndrome do pânico, com depressão, e muitas vezes pode ser pelo excesso de trabalho ou por não se desligar do trabalho. Né? Tem então gente esse que excesso 100% trabalho, né? O que adianta falar? Eu pago a hora extra 100% a mais que ele faz para mim. Mas é a saúde dele. E a saúde da sua empresa. Porque um acidente na empresa é ruim para a imagem da empresa, exatamente. É complicado para o colaborador. Então todo mundo perde isso. Então trabalhar dentro da lei, dentro das normas, todo mundo sai ganhando. É saudável para o empregador e para o empregado. E o trabalhador também que está muito cansado não tem alta performance. Não rende. Não consegue produzir. Não dá. Colaborador. Calma, não destrói o estúdio não. Colaborador está cansado. Está cansado. Colaborador que trabalha muitas horas por dia, Ricardo, chega um momento que ele não aguenta. O corpo pede o descanso, né? O corpo, se uma máquina precisa de manutenção, o ser humano também precisa do descanso dele. Isso é fato. Então tem que ter muito cuidado com a questão da hora extra, não ultrapassar o limite determinado em lei, que é 2 horas. Além da questão, pode haver multa do Ministério Público se ultrapassar, mas a questão da própria saúde do colaborador também, né? Porque se o empregado fala faz, ele vai querer fazer para poder receber. Sem dúvida. Mas e a consciência que eu tenho que ter da saúde dele, da saúde do coletivo? Porque um acidente, muitas vezes, ele pode ser evitado. Então, ele impacta não só na pessoa que foi acidentada, mas na equipe também. Sim, na equipe completa. Um acidente, por exemplo, de um operador de máquina,
ele pode estar operando uma empilhadeira com outra pessoa ao lado, ou no campo completo. Ele aconteceu um acidente e várias outras pessoas sofreram esse acidente também. Verdade. Tá? Aproveitando aqui que você falou sobre periculosidade, vou fazer uma pergunta aqui. Quando é que se paga adicional por insalubridade, por periculosidade e o próprio adicional noturno? Quando é que se paga, doutor? O adicional noturno para trabalhadores urbanos, no caso, ele é para aquele trabalhador que trabalha entre as 22 horas às 5 da manhã. Então eu tenho um adicional de no mínimo 20%, porque eu sempre falo no mínimo, que a convenção coletiva, mais uma vez, pode prever 25%, pode prever 30%. Entendi. Eu tenho essa liberdade de prever. E por que desse adicional noturno? Porque a hora noturna, ela vale mais. Né? O desgaste do colaborador, ele é muito grande. Os colaboradores que trabalham de turno, por exemplo, né? Eu tenho o turno, 3 turnos. O sono daquele colaborador, ele fica todo desregulado. Por quê? Assim que ele sai de um turno, ele vai para outro. Então vai virando aquela rotina. Então por isso desse adicional. Geralmente os colaboradores que trabalham de 22 às 5 da manhã, tá? E tem no mínimo 20%. Tá? Já o adicional de insalubridade, eu tenho 3 percentuais. O mínimo, o médio e o máximo. O mínimo 10%, o médio 20% e o máximo 40% sobre o salário mínimo. Tá? Ah, tá, não é o salário da pessoa. Não, a insalubridade é sobre o salário mínimo. Tá? Então a insalubridade é para as questões que causam risco à saúde. Sim. Entendeu? Eu coloco o EPI atenua, mas não protege completamente, aí eu tenho um adicional de insalubridade. Em relação ao adicional de periculosidade, é um adicional de no mínimo 30% sobre os rendimentos, sobre a verba da pessoa, aí não vai ser sobre o salário mínimo. Então a periculosidade é 30% sobre o salário base do colaborador. Tá? Mas a convenção também aí pode... Pode sim, pode permitir o contrário, tá? Então é 30%. Sempre a mais, né? Sempre a mais, o ideal é sempre a mais. Por que isso, Ricardo? Porque se eu já tenho uma lei que protege, né? Que equilibra a relação de trabalho, se eu tiver uma convenção coletiva para diminuir isso é complicado, né? Assim, para abrir mão disso é complicado. Entendi. Então, via de regra, o que acontece com o adicional de periculosidade? É 30% sobre o rendimento do colaborador, o salário base dele, é pago para o eletricista, para aquela pessoa que está em risco iminente à vida, ou seja, locais que tem explosivo. Então, se ele tem um risco iminente, para ele é devido adicional de periculosidade, na razão de 30%. E é salário bruto, né? Não, é o salário base da pessoa. Mas sem os descontos de isso. negócio de... Ricardo, o mês de maio vai ficar pequeno para tantas perguntas que a gente quer fazer para eles. Tem que chamar o doutor, já acabou, né? Nosso horário já acabou? Já passa rápido demais. Mas... esse maio vai ser muito pequeno. Quando tá bom, passa rápido. Passou rápido, eu falei demais também. Não, de maneira alguma. Muita informação boa. Sim, e muita informação importante. Olha, se você está ouvindo a gente aí, não perca o mês de maio, que a equipe da OAB aqui na nossa coluna Direito do Cidadão, mês de maio todo voltado para o trabalhador, assim como o Dr. Jonathan Ribeiro falou aqui hoje sobre o direito do cidadão, voltado para o direito do trabalho. Muito obrigada, doutor. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade para você, para o Ricardo. Foi um prazer estar aqui em nome da OAB e falar um pouco do direito do trabalho, que é a minha paixão em trabalhar também. Tá Por bom? isso você volta mais vezes, tá, doutor? Obrigado, doutor. Show de bola. Aí, tá